Imagina a seguinte cena. Acordar amanhã, abrir o seu aplicativo de rede social favorito e, em vez de ver aquele feed rolando infinitamente, dar de cara com uma tela bloqueada. Uma tela exigindo o envio de um documento oficial de identidade, né? Com foto, só para provar a sua idade. Pois é. Parece total o enredo de uma distopia de ficção científica sobre vigilância em massa. Mas, tipo, a verdade é que as fundações arquitetônicas, para que uma realidade muito parecida com essa aconteça, bom, acabam de virar lei no Brasil neste exato mês. Uhum. É uma mudança de paradigma, assim, monumental. O que antes era tratado apenas como um espaço livre, sem fronteiras, está rapidamente ganhando muros. Muros, catracas e inspetores digitais, né? E é para desbravar essa nova realidade que estamos aqui. Então, boas-vindas a quem nos acompanha para mais um mergulho profundo nas fontes, nos documentos e pesquisas que estão reescrevendo as regras do jogo. E o material de hoje está muito especial, super denso. Tá mesmo. Hoje, o nosso cardápio de fontes é fascinante. Nós vamos cruzar os dados de um debate jurídico meio explosivo que está acontecendo agora na nossa mais alta corte, relatando em detalhes pelo portal Migalhas. Sim, e também vamos mergulhar num estudo acadêmico bem complexo sobre o novo significado de soberania digital. Exato. E, para coroar, vamos analisar um documento que acabou de sair do forno, tipo fresquinho mesmo, a novíssima Lei 15.211, que entrou em vigor neste mês de março de 2026, ditando aí as novas regras de sobrevivência para crianças e adolescentes na internet. É um material riquíssimo, sabe? Porque ele mapeia uma transição de época real. Uhum. E a missão desse nosso mergulho profundo hoje é entender como o Brasil está tentando domar a chamado Velho Oeste das redes sociais, só que sem acabar destruindo a própria essência da liberdade de expressão no processo. Tentar responder àquela pergunta de $1 milhão. Quem realmente dita as regras na internet brasileira hoje, né? Exatamente. E para me ajudar a desatar os nós dessa teia tecnológica e jurídica toda, eu conto com a nossa habitual voz da razão na análise das fontes. Porque, olha, lendo esse material, fica claro que a resposta para quem manda muda completamente se a gente estiver falando de um debate político inflamado entre adultos ou de um adolescente tentando jogar ali no celular da família. O prazer é todo meu. E, bom, para entender a magnitude dessas leis atuais, a gente precisa primeiro dar um passo atrás, sabe? E olhar para o próprio campo de batalha. Como assim, o campo de batalha? Historicamente, durante séculos, a soberania de um país era algo muito simples de entender. Tratava-se de poder absoluto sobre um pedaço de terra. A autoridade de um estado terminava exatamente ali onde a linha da fronteira no mapa era desenhada. Ah, claro. O controle sobre o território físico e sobre quem pisava nele. Uhum. Citando Jean Bodin, era essa soberania territorial clássica. Mas, tipo, como é que se coloca uma fronteira em um algoritmo? A internet pulverizou completamente essa ideia de mapa. Totalmente. Os dados viajam por cabos submarinos na velocidade da luz, os servidores estão espalhados por dezenas de países e, quer dizer, as empresas que controlam o tráfego não têm uma pátria única, né? É aí que o estudo acadêmico que a gente está analisando traz uma lente fundamental. Ele argumenta que nós deixamos para trás aquela era territorial e entramos na sociedade em rede. Sociedade em rede, o conceito do Manuel Castells. Isso. E hoje o poder não flui mais por rios ou montanhas, mas por fluxos de dados estruturados, por plataformas transnacionais, e essas plataformas operam sobre uma lógica de mercado muito específica que a Shoshana Zuboff chama de capitalismo de vigilância. Ok. Vamos desempacotar isso. O modelo de negócios dessas empresas não é cobrar uma mensalidade do usuário. Não, de jeito nenhum. O modelo é extrair dados, né? É monitorar quanto tempo os olhos de uma pessoa ficam parados em um vídeo, que tipo de postagem faz o coração bater mais rápido, que gera mais indignação, tudo isso para prever e moldar comportamentos. E vendendo essa atenção para os anunciantes. Precisamente. É louco pensar nisso. É. E ao fazer isso, em escala global, essas empresas passam a exercer o que o artigo chama de poder normativo privado. Elas ditam as próprias regras, exato. Os termos de uso que nós rolamos a tela e clicamos em aceito sem nem ler, sabe? Todo mundo faz isso. Pois é, eles funcionam, na prática, como as leis daquele ecossistema. As empresas decidem o que é discurso aceitável, o que é banido.
Quem ganha um megafone invisível pelo algoritmo e quem é silenciado para sempre. Pensando aqui em imagens para clarear essa disputa de poder para a nossa audiência, a antiga soberania territorial era como um leão de chácara na porta de uma boate física. Boa analogia. O Estado fica ali, na porta, de braços cruzados, e decide quem entra e o que pode acontecer no salão. Se alguém quebrar as regras, o leão de chácara vai lá e expulsa. O controle é super óbvio, visível, tátil. É bem visual mesmo. A jurisdição é inquestionável porque o espaço é físico, né? Mas a internet não é uma boate de tijolo e cimento. Tentar controlar o fluxo de informação das redes sociais com leis territoriais parece ser como, sei lá, tentar legislar sobre o clima de uma metrópole. As regras estão em outro lugar. As regras que ditam se vai chover conteúdo de ódio ou se vai fazer sol com vídeos de gatinhos são os algoritmos. E essas caixas pretas ficam trancadas a 7 chaves. A sensação que dá é que nós passamos a viver sob uma espécie de constituição privada. Escrita por engenheiros no Vale do Silício. Exatamente. Em vez de legisladores eleitos no Brasil. Nós estamos basicamente vivendo sob uma constituição privada, né? O que é fascinante aqui é que o estudo acadêmico argumenta que a soberania do Estado não evaporou, mas está exigindo uma reconfiguração urgente. E configuração. O Estado brasileiro continua tendo o dever constitucional inegociável de proteger a sociedade e a ordem democrática. O grande problema, e esse é o cerne de toda a atual disputa jurídica, é que o Estado precisa intervir respeitando 2 pilares bem opostos da Constituição. Que seriam? De um lado, a garantia da livre iniciativa do artigo 170, porque, essas plataformas são negócios legítimos operando no mercado. Certo. Do outro lado, a vedação absoluta à censura do artigo 220, o Estado não pode simplesmente puxar a tomada da internet ou criar um Ministério da Verdade para carimbar o que pode ou não ser dito. Nossa, é um jogo de xadrez onde qualquer movimento em falso derruba o tabuleiro inteiro. E essa tensão teórica que nos leva direto das páginas acadêmicas para o mundo real. Porque, esse cabo de guerra não é só uma hipótese de laboratório. Tá acontecendo agora mesmo. Tá acontecendo agora no plenário do Supremo Tribunal Federal. Um julgamento histórico que vai definir o futuro da liberdade de expressão para qualquer adulto com um smartphone na mão. E o foco central dessa batalha no STF atende pelo nome de Marco Civil da Internet. Mais especificamente o artigo 19, que é uma regra muito particular sobre quem leva a culpa quando algo ilegal é publicado. Vamos olhar para os dados da análise do portal Migalhas que temos nas nossas fontes. O olho do furacão é a regra atual de responsabilização. Quando o Marco Civil foi criado, lá atrás, em 2014, ficou estabelecido que as plataformas só podem ser punidas e pagar indenizações por um conteúdo de um usuário se elas se recusarem a apagar esse conteúdo após receberem uma ordem direta e específica de um juiz. O racional por trás dessa regra era puramente a proteção do debate público. Como um escudo, né? Isso. A ideia era criar um escudo contra remoções arbitrárias. Pensa bem, se qualquer denúncia comum fizesse uma plataforma apagar um post por medo de ser processada, a ferramenta seria usada para sufocar críticas legítimas. Com certeza. Exigir a ordem de um juiz era a garantia de que haveria o devido processo legal, o direito de defesa e uma avaliação técnica antes de silenciar alguém. Só que o mundo de 2014, onde as redes pareciam praças públicas pacíficas, simplesmente não existe mais. Longe disso. Hoje, as plataformas são máquinas superpotentes de distribuição algorítmica. Um boato falso ou um ataque de ódio atinge milhões de pessoas em questão de horas. E lendo os relatos do julgamento no Migalhas, a gente vê que a nossa Corte Suprema está completamente dividida sobre o que fazer com essa regra. Sim, as fontes mostram uma divisão muito profunda sobre o próprio papel da tecnologia na sociedade. O tribunal fragmentou em linhas filosóficas bem distintas. Conta mais sobre essa divisão para quem está ouvindo. Olha, há uma ala de ministros defendendo que a regra atual é inconstitucional e precisa cair. Ministros como Toffoli e Fux, por exemplo. Para esse grupo, as plataformas devem ser obrigadas a remover conteúdos flagrantemente ilícitos assim que receberem uma simples notificação da vítima.
Sem esperar por um juiz. Sem esperar por um juiz. O argumento central aqui é o dever de cuidado. A lógica é que a lentidão do sistema judiciário não consegue acompanhar a velocidade viral da internet, sabe? O que permite que vidas sejam destruídas enquanto se espera uma liminar. Tá, mas do outro lado do espectro, há uma ala defendendo a manutenção integral da regra original, né? O ministro André Mendonça foi o voto divergente aí. Exatamente. O argumento dele é de que derrubar a exigência da ordem judicial é abrir a caixa de Pandora da censura. Para esse grupo, uma mudança de impacto tão colossal na liberdade de expressão só poderia ser feita pelo Congresso Nacional através de novas leis e não por uma canetada do Judiciário. E no meio desse fogo cruzado, a gente vê tentativas de construir um caminho intermediário. O Barroso e o Dino sugerindo que a ordem judicial seja mantida para casos mais complexos que dependem de interpretação, tipo calúnia e difamação. Porque só um juiz pode pesar se uma crítica política cruzou a linha da ofensa, né? Pois é, mas para crimes de gravidade extrema, como exploração infantil ou terrorismo, a plataforma teria responsabilidade direta e imediata. E tem também a visão do Zanin, que foca puramente no código. Ele argumenta que se a empresa usa o seu algoritmo para impulsionar e monetizar ativamente um conteúdo ilegal, Ela deixa de ser um mero espelho, né? exato, ela se torna corresponsável pelo dano. E é crucial colocar isso no contexto político atual que o nosso material de apoio destaca de forma puramente factual, lembrando sempre à nossa audiência que a gente não toma partido aqui. De forma alguma. A gente está relatando os fatos. O Supremo está julgando isso porque existe o que o meio jurídico chama de omissão legislativa. Houve uma tentativa gigantesca no Congresso de passar um projeto de lei para regular as redes, o PL 2630. E esse projeto polarizou o país de forma brutal. Foi bem intenso. Metade do debate público o apelidou de PL da censura, temendo que o governo controlasse o discurso. A outra metade chamou de PL das fake news, argumentando que sem ele a democracia seria corroída pela desinformação. O projeto travou no Congresso, não foi votado, e a bomba relógio simplesmente caiu no colo do judiciário. O que revela um sintoma clássico de transições tecnológicas, né? A tecnologia avança a 100 km por hora e o consenso democrático sobre como lidar com ela avança a 10. Mas, lendo as propostas de mudança dessa regra do artigo 19, eu não consigo parar de pensar no impacto prático disso. Vamos supor que a regra mude e as redes sociais passem a ser multadas severamente caso não removam um post após uma simples denúncia extrajudicial de um usuário comum. Certo. Imagina o cenário. Pensa como uma corporação cujo único objetivo é o lucro. Se um exército de robôs começar a denunciar em massa a conta de um ativista ou de um jornalista, a plataforma não vai parar para analisar o mérito de cada postagem. É muita coisa. O risco financeiro é muito alto. Muito alto. O algoritmo vai ser programado para atirar primeiro e perguntar depois. Apaga tudo de forma preventiva para evitar o processo judicial. Conceitos mais críticos trazidos pelo artigo acadêmico nas nossas fontes. O fenômeno conhecido como censura privada por indução estatal. Espera. Censura privada por indução estatal. Então é basicamente o Estado colocando uma arma financeira na cabeça da plataforma tecnológica. Basicamente isso. O governo diz tipo, olha, nós não estamos censurando ninguém, mas se algum conteúdo problemático passar pelo seu sistema, a multa vai quebrar a sua empresa. E a plataforma, aterrorizada com a possibilidade de perder dinheiro, adota política de risco zero. E passa a apagar qualquer conteúdo que respire de forma suspeita. A empresa privada vira o grande censor. É o efeito silenciador levado à enésima potência. Caramba. O Estado terceiriza o trabalho sujo de moderar o discurso público para corporações movidas a lucro, sem nenhum tipo de transparência democrática. Esse é o grande abismo que os juízes estão tentando não cruzar. Como você obriga uma máquina algorítmica gigante a ter responsabilidade sobre o dano que causa, sem transformá-la no árbitro absoluto do que a humanidade pode ou não debater? É um dilema formidável. É tipo andar na corda bamba com os olhos vendados. Com certeza. Mas enquanto esse debate filosófico super complexo sobre adultos, política e liberdade de expressão segue travando o Congresso e rachando o Supremo, existe um outro universo paralelo acontecendo. Ah, sim. A regulação dos menores de idade. Exato. Quando olhamos para a regulação envolvendo menores, o trator já passou. O cenário já mudou de forma drástica.
e bem silenciosa com uma lei colossal, que não é mais um projeto, é uma realidade imposta. Estamos entrando na esfera da Lei 15.211, o recém-inaugurado Estatuto Digital da Criança e do Adolescente. O documento entrou em pleno vigor agora, dia 17 de março de 2026. E mergulhar no texto integral dessa lei é ver uma arquitetura de controle impressionante. Não é uma lei de recomendações vagas, sabe? Ela proíbe mecanismos de design muito específicos. Você diz os artigos 20 a 26 ali, né? Isso. Por exemplo, a proibição absoluta das chamadas caixas de recompensa ou loot boxes em videogames para menores. Que é uma intervenção super direta na economia e no design de comportamento da indústria de jogos. Porque as loot boxes funcionam com um princípio psicológico de recompensa variável. Como assim? Criança paga um valor real dentro do jogo para abrir um baú virtual sem saber o que tem lá dentro. Pode ser um item raro ou algo inútil. É o exato mecanismo de dopamina de uma máquina caça-níqueis de cassino, mas envelopado em gráficos coloridos e bonitinhos. Que perigo. A nova lei diz o seguinte: acabou. Esse gatilho de vício está banido. E a lei vai muito além dos jogos, né? Ela proíbe sumariamente a criação de perfis comportamentais de jovens para direcionamento de publicidade. Pensa no que isso significa. A engrenagem principal do modelo de negócios da internet foi desligada para quem tem menos de 18 anos. É um golpe duro no modelo do capitalismo de vigilância para essa faixa etária. A plataforma não pode mais rastrear que o adolescente parou a tela por 5 segundos em um vídeo sobre tênis esportivos para bombardeá-lo com anúncios de calçados na próxima página. A coleta predatória de dados com foco publicitário foi criminalizada nesse contexto. E tudo isso é amparado por uma nova estrutura punitiva bem pesada. A lei estabelece a criação de uma autoridade administrativa autônoma focada em fiscalizar o ambiente digital. E as multas? As multas podem chegar à casa das dezenas de milhões de reais ou 10% do faturamento do grupo global da empresa e exige que essas plataformas tenham um representante legal no país. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Quando a gente analisa essa proibição profunda, é como se tivéssemos reescrito as regras de convivência. Antigamente, nós aceitávamos que as crianças passeassem pelo meio do salão de um cassino digital, desde que elas não puxassem a alavanca da máquina. É uma boa forma de ver. O que a nova lei fez foi determinar que o cassino não pode ter nem sequer vitrines transparentes. A criança não pode ser exposta à engrenagem de forma alguma. É o fim da ingenuidade regulatória. Só que a lei também decreta o fim absoluto daquela velha e inútil caixinha de seleção, sabe? Aquela que diz, declaro que tenho mais de 18 anos. Ah, o famoso botão que todo mundo mente, né? Pois é. A autodeclaração de idade não tem mais validade jurídica nenhuma. E isso me gera um curto-circuito mental enorme. Você está pensando no desafio da verificação real, imagino. Exato. Mas como as plataformas vão provar a idade do usuário sem coletar mais dados e criar um problema gigantesco de privacidade? Para proteger a criança de anúncios, a lei vai obrigar o pai a escanear a certidão de nascimento ou o RG do filho e mandar para os servidores de uma empresa no exterior. Isso parece um pesadelo de privacidade ainda maior do que o problema original que a lei tenta resolver. Se conectarmos isso ao panorama geral da regulação de tecnologia moderna, veremos que os legisladores tentaram antecipar esse paradoxo, viu? Como? Os artigos 7, 12 e 13 resolvem isso. O texto da lei não pede que os aplicativos comecem a estocar fotos de documentos. Ela exige o que a engenharia de software chama de privacidade desde a concepção. O padrão mais alto. O sistema já tem que nascer arquitetado para não vazar a identidade. Tá, mas como isso se materializa na tela do celular da pessoa? Em vez de cada rede social criar o seu próprio cofre de dados gigantesco, a lei exige que essa verificação seja feita em uma camada mais profunda e mais segura, no nível do sistema operacional do dispositivo ou na loja oficial de aplicativos, tipo a App Store ou o Google Play. Ah, entendi. Esses ambientes, que já possuem os dados de faturamento e o registro do usuário adulto, vão atuar como intermediários silenciosos através de uma interface de programação, uma API segura.
Deixa eu traduzir isso para o mundo físico para ver se compreendi a mecânica. A rede social não atua mais como o segurança que checa a identidade na porta da boate. O segurança passa a ser o próprio sistema do celular da pessoa, que é um ambiente fechado. Exatamente isso. Quando o usuário tenta abrir a rede social, o aplicativo apenas grita para o sistema do celular: "Ei, essa pessoa que está segurando o aparelho tem mais de 18 anos." E o celular atua como um intermediário blindado, respondendo apenas com uma luz verde para sim ou uma luz vermelha para não. O aplicativo nunca encosta no nome, na data de nascimento ou na foto da pessoa. Ele só recebe o sinal de liberação. É uma leitura técnica impecável da lei. É o que o texto legal chama de sinal de idade. E o princípio da minimização de dados foi cravado na lei. A informação que flui para garantir a idade não pode ser usada para absolutamente mais nada. Fica restrito a isso. Sim, é o princípio da minimização colocado em prática. E se o usuário for menor de 16 anos, o sistema exige o atrelamento obrigatório a uma conta parental, com ferramentas de supervisão que agora tem padrão legal. De loucura. E além disso tem a questão de impor uma remoção e notificação compulsória imediata se a plataforma detectar qualquer material de exploração, não é? Eles são obrigados a congelar os dados e reportar às autoridades. É um nível de intervenção na engenharia do produto que nós nunca tínhamos visto no Brasil. E que materializa perfeitamente aquela reconfiguração da soberania que o estudo acadêmico discutiu no início da nossa conversa. O Estado percebeu que não consegue patrulhar cada postagem, então ele resolveu legislar sobre o próprio código-fonte. É impressionante observar a velocidade dessa metamorfose toda. Passando a régua em todo o nosso material de hoje, nós vemos o fim de uma era de ouro ou talvez uma era de ingenuidade da internet. Nós saímos de um paradigma de liberdade irrestrita e reativa, onde o espaço era livre e o Estado só aparecia com a ordem de um juiz muito tempo depois que o dano estava feito. Sim, a fase reativa acabou. E agora estamos desembocando em um ambiente altamente vigiado e massivamente estruturado, onde o Estado impõe deveres de cuidado contínuos, exige a reconstrução da arquitetura dos aplicativos para banir gatilhos de vício, o fim do rastreamento de crianças, a verificação estrita de idade e testa os limites de obrigar o setor privado a moderar o discurso público de forma super agressiva. O território digital não tem geografia física, mas os muros de contenção foram erguidos, usando linhas de código, obrigações de design e multas milionárias. O Velho Oeste foi de fato cercado, afetando desde quem tem filhos jogando no celular até o debate político na rede. Então, o que tudo isso significa? Significa que as batalhas sobre quem somos e o que podemos falar não estão mais acontecendo em praças físicas, mas nos termos de uso e nos tribunais que tentam decifrar os algoritmos. E, olha, ao olhar para a convergência dessas fontes de hoje, me ocorre uma reflexão final, algo para a galera que está ouvindo levar além dos documentos. Nós estamos vendo uma pressão imensa por moderação preventiva de discursos ilícitos por parte do STF e, simultaneamente, vemos a lei impor uma exigência irredutível de que a idade e, consequentemente, a identidade sejam verificáveis através do sistema operacional. Para proteger as crianças. Isso. A união dessas duas forças aponta para um cenário bem intrigante. Qual cenário você imagina? Será que, para garantir a segurança das crianças e barrar o extremismo e a desinformação na rede, nós estamos pavimentando o fim do anonimato absoluto na internet? Nossa! Se cada clique precisar passar por uma validação de idade vinculada a um sistema central, a distância entre o perfil online e a nossa existência legal no mundo físico desaparece. É bem possível que, no futuro, ter uma conta em rede social exija uma identidade digital conectada ao nosso CPF real, mudando para sempre a essência de como a humanidade se expressa. A essência livre e anônima da rede pode estar com os dias contados. É uma perspectiva que muda tudo, né? Nós começamos essa jornada falando sobre fronteiras tangíveis e o leão de chácara em boates físicos. Parece que o Brasil Digital de 2026 não só construiu o seu próprio leão de chácara, como decidiu que todo mundo, sem exceção, vai ter que mostrar a identidade na entrada. E que o salão inteiro está sendo monitorado para garantir que as regras da casa sejam cumpridas à risca. Fica aí a reflexão. Fica aí a provocação e o convite
para quem nos ouve observar essas mudanças radicais operando na prática. Repare na arquitetura invisível na próxima vez que desbloquear a tela do seu dispositivo a partir de hoje e abrir um aplicativo. As regras do mundo mudaram bem debaixo dos nossos narizes. Foi espetacular cruzar esses dados hoje com você. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo mergulho profundo.